Aí, hoje a gente vai conversar sobre os 3 R's que estão impedindo de co-criar a vida e o trabalho dos sonhos, certo? E, assim, esse é um tema que eu até fiquei pensando como é que eu vou falar só disso, mas não dá pra gente falar tudo de uma vez. Então, é um tema que continua, né? Assim, dava pra passar uns 2 dias falando só sobre cocriação, só sobre prosperidade, enfim, só sobre vários assuntos aqui. Mas, pra mim, esse é o ponto mais importante de tudo. Eu comecei a estudar isso com 19 anos, né? E para mim parecia muito poético, era longe da minha realidade de escassez. Essa é a verdade. Eu falava, nossa, isso aqui não existe, é só para eles que acontecem assim, para mim não é possível. E quando eu decidi me aprofundar realmente no estudo, uns 5 anos atrás, comecei a colocar em prática, porque só estudar também não leva para lugar nenhum. E aí eu percebia que tinha momentos que tudo dava certo, e outros momentos parece que eu fazia tudo o que manda o figurino. Oi, Tati, oi, Sil, ali, o povo tá chegando, vou até recomeçar. Eu percebia que eu fazia tudo como mandava o figurino, né? Todo o beabá, que é esse beabá que eu falei que eu vou começar a levar lá pro Telegram, que não dá pra gente falar de tudo hoje, e as coisas não aconteciam. E aí eu descobri o porquê, né? O que trava a gente, o que faz com que muitas vezes aconteça, outras vezes não aconteça. E eu tava comentando que eu comecei a estudar sobre a lei da atração quando eu trabalhei em um orfanato, em 99, na Mamãe Clori. Quem é de São Bernardo aí, Tati, conhece, né? Mamãe Clori. E aí, aonde me colocaram para trabalhar? Na biblioteca, né? Pensa na pessoa que ama ler dentro de uma biblioteca para organizar a biblioteca. Demorou um tempinho para conseguir organizar aquela biblioteca lá. E para mim era muito surreal. Parecia que estava assim, fora da minha realidade, que era de pura escassez. E a Tati conhece. Ai, gente, minha paixão, Mamãe Clori, assim, tenho muitas memórias afetivas com ela. Até esses dias eu comi pão com manteiga, coisa que eu nunca faço aqui. Ela falou, ai, Gabi, pão com manteiga me lembra a minha avó e a Mamãe Clori, que eu adorava chegar mais cedo lá pra tomar café com leite e comer pão com manteiga com ela. Mas então, e assim, por volta de 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a estudar mais a fundo esse tema e aplicar na minha vida. Tudo isso que eu vou levar pra vocês lá no Telegram, eu comecei a aplicar. E muitas vezes as coisas davam muito certo. E outras tantas vezes as coisas davam tudo errado. E eu falava, cara, não é possível. Tô fazendo a mesma coisa, tanto quando dá certo, quanto quando dá errado. O que tá pegando aqui? E eu fui aprofundando nisso daí e descobri esses 3 R's, que são os nossos maiores bloqueios. Então hoje a gente vai falar quais são esses 3 R's e vamos limpar alguns deles. O que vocês acham? Vamos testar algumas crenças aí e limpar. Precisava até pegar aqui a minha listinha de crenças pra gente trabalhar algumas delas. Primeiro R é a rejeição. A gente, muitas vezes da nossa vida, muitas situações, a gente se sentiu rejeitado em algum momento, em alguns momentos. E tem aquele ditado que fala que o tempo cura, né? Mas o tempo não cura, não. Ele apenas coloca para debaixo do tapete as nossas dores emocionais. E eu costumo dizer que lá no porão do inconsciente, as coisas vão ficando sujas, né? Porque a gente não vai limpando. A gente vai jogando. Passou, não tô sentindo mais, tá? Resolvido. Mas não tá. O que acontece quando a gente coloca a sujeira embaixo do tapete? Uma hora vai acumulando. Pensa num porão. Tudo que você vai colocando lá, todo cacareco, toda tralha que você fala, vai lá pro quartinho da bagunça. Esse aqui eu não tô usando agora? Vai lá pro quartinho da bagunça. E aí a gente vai jogando tudo isso lá no quartinho da bagunça e vai crescendo, vai enchendo de teia de aranha, vai aumentando aquele negócio lá, né? Chega uma hora que não cabe mais nada no quartinho da bagunça. E assim também é na nossa mente. Então esses sentimentos, essas emoções, elas precisam ser limpas para abrir espaço para o novo. Tudo acontece, para que as coisas possam acontecer, é preciso liberar espaço, né? Tem até um termo que a gente usa na física quântica, agora me fugiu o termo, mas é espaço, não tem outro termo melhor do que esse, a não ser espaço. A gente precisa liberar espaço, tirar esses sentimentos, que a rejeição é um deles. E aí, o que está relacionado a isso? Por exemplo, se eu estou querendo co-criar um negócio, eu preciso entender que todo o meu legado, ele tem conexão direta com isso.
Não existe eu começar nada do novo. Relacionamento é a mesma coisa. Se eu terminei um relacionamento e vou começar um novo relacionamento, não existe eu falar assim, passei a régua, acabou, agora é tudo de novo. Tudo continua, tudo é uma continuação. O amor continua, o trabalho continua. Então a gente precisa estar em paz e honrar o que se passou para que a gente possa ir daqui para melhor. Para que a gente possa ter melhores resultados, para que a gente possa evoluir, crescer, aprender, ajudar as pessoas de uma forma melhor. Então a gente tem que limpar essas emoções, certo? Então a rejeição é uma delas. O segundo R é o R do ressentimento. Sabe, você fica ressentida, você fica sentindo de novo aquilo tudo que você sentiu. É isso aí, gente. Rose, obrigada. Se fizer sentido, manda like aí, manda coraçãozinho. Então, quando a gente fica sentindo de novo, a gente não tem espaço de tempo para co-criar o novo. A gente fica no velho. E aí eu não consigo co-criar o novo. Sabe, aquela raiva, aquele ranço, quando entra no vitimismo, ela é negativa. Mas a raiva, ela também pode ser positiva quando a gente usa ela para motivar, como motivação para fazer diferente. Quando nos sentimos rejeitados no trabalho, é hora de mudar de trabalho? Não. Não, porque a gente vai se sentir rejeitado no novo trabalho de novo. Ou em qualquer outra área da nossa vida. O que precisa mudar é o sentimento. E eu passei muito por isso, muito. De eu querer tirar com a mão esse sentimento e não conseguir. E eu querer mudar. Pra vocês terem uma ideia, o que me motivou a sair da Bahia e voltar para São Paulo é que eu, durante a licença maternidade da Gabi, que foi esse período que eu voltei para São Paulo, eu me senti abandonada, assim, pelos meus amigos da empresa na época, né? Porque eu tinha era como uma família, todo mundo de São Paulo, trabalhando na Bahia, era como uma família. E aí eu percebi que eu saí daquele ambiente de trabalho e meio que fiquei esquecida, né? Ele nasceu, parabéns, tudo bem, morreu. Ninguém foi lá levar bolinho pra tomar café comigo, sabe? E esse sentimento não sei nem se eu acho que era rejeição, sim. Ele veio muito forte e aí apareceu a oportunidade de voltar pra São Paulo. Eu amava morar lá. Mas falei assim, vou fazer o quê aqui? Ninguém liga mais pra mim? Então isso acabou me motivando a voltar. Só que aí, esse sentimento, ele se repete para onde a gente vai. Vocês podem perceber isso. Situações na vida de vocês, cuja aquela mesma emoção se repete. Aquela mesma sensação se repete. E aí, o que a gente precisa fazer? Descobrir a causa raiz disso, descobrir a origem disso, descobrir o que a gente tem para aprender com isso. Porque muito me preocupa também falar de causa raiz, até porque eu estava atendendo uma cliente essa semana e ela estava falando, gente, eu não consigo descobrir essa bendita causa raiz porque eu não vejo nenhum problema na minha infância, eu não tive nenhum grande trauma. E a gente não precisa ter nenhum grande trauma para a gente ter alguma questão nossa interna. O simples fato de a gente ter emoção significa que tem algo lá. E os nossos pais, as pessoas que cuidaram da gente, eles não são culpados por isso. Eles são apenas uma ferramenta do mundo espiritual para se cumprir com o nosso propósito aqui nessa vida, né? A nossa alma, existem alguns níveis, vou até me estender um pouquinho e falar um pouco disso. A nossa alma, ela vem com um propósito. O plano terrestre é o plano das emoções. Lá no mundo espiritual, essas emoções não acontecem. A gente precisa experimentar essas emoções aqui. E aí, o que vai acontecer? A nossa alma, ela escolhe o DNA perfeito que traz no DNA, porque as nossas memórias estão nas nossas células. Então, ela vai escolher o pai e a mãe, que vai constituir o DNA perfeito para ela experimentar essas experiências que ela veio viver aqui no plano terrestre. E aí, na primeira infância, principalmente da fecundação até os 3 anos de idade, que é onde são formadas as primeiras sinapses, é onde vai cristalizar, vai se formar essas crenças, essas emoções, e depois isso vai se repetir cada vez mais na nossa vida. Então, Sil, você está nesse momento de descobrir essas reais causas, para de querer descobrir essas reais causas e trabalha a emoção, tá? Na técnica que eu aplico, a gente vai entender o que você veio aprender, o que a sua alma veio aprender. A gente vai entender aonde que tá esse problema. Aonde tá? Se ele tá no seu nível de alma, se ele tá no seu nível, no seu DNA, se foi algo da sua infância. E se ele tiver em mais de 2 níveis, certamente ele tá no nível de alma. Geralmente, tudo que a gente vivencia e se repete, geralmente ele acontece na nossa alma também, porque é o que a gente veio viver aqui.
Mas dá pra gente limpar essas emoções. E nesse meu processo de limpeza, uma vez, eu tava conversando com uma pessoa, logo no começo, assim, e falava, cara, mas não é possível, eu já limpei isso, eu já não sinto mais isso, mas eu não consigo sentir e perceber de uma forma diferente também. E aí, eu descobri que a gente precisa aprender a sentir. Se a gente, por exemplo, nunca se sentiu amado, se você nunca se sentiu próspero, se você nunca se sentiu capaz, se você nunca se sentiu confiante, você precisa aprender a sentir isso. E a gente pode fazer tudo isso em união com o Criador. A gente pode fazer o download disso. Existem ressonâncias, existem downloads que a gente pode fazer, inclusive, para aprender mais fácil uma língua. Ah, eu preciso aprender inglês não entra na minha cabeça. Bora fazer download, entender o porquê que não entra, entender como que a gente pode fazer você assimilar isso daí e fazer o download de que você sabe como, tá? Então, existem muitas técnicas para isso. Espero ter respondido aí e ter ajudado. Mas então, continuando. A gente falou da rejeição, falamos do ressentimento, falamos que esse ressentimento, muitas vezes, a gente fica remoendo, a gente tem ranço, a gente tem raiva, e que a raiva a gente usa de forma negativa na maioria das vezes, remoendo isso, mas a gente pode usar ela de forma positiva, correndo atrás de fazer acontecer aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. A raiva, ela é um fator motivacional. Ela é uma das emoções básicas. Porque sem a raiva, eu entro na apatia. Eu preciso da raiva para me colocar em movimento, para movimentar a minha ação. Porque sem ação eu também não tenho resultado. Não é só ficar meditando lá que eu vou cocriar o que eu quero cocriar na minha vida, não. Eu preciso ter ação. E isso tudo tá naquele beabá que a gente vai conversar lá no Telegram, certo? A raiva, então, a gente pode usar ela como um fator motivacional. Dani, Val, muito bem. Van também. E aí, o terceiro R é o R do remorso. Vocês viram que tá tudo conectadinho, né? A pessoa que tem muito remorso, geralmente pega na região do rim, o remorso. E ela fica remoendo aquelas situações. Então, essas três emoções é o que a gente precisa limpar. Em primeiro lugar, para liberar espaço, que é o que a gente conversou lá no comecinho, né? E fazer acontecer aquilo que a gente quer acontecer. E como que vocês podem descobrir que sentimento é esse? Geralmente, como que eu faço? Primeira coisa, a gente vai entender o que você quer. Qual é o seu objetivo? O que você quer realizar na sua vida? Quer mudar de trabalho? Quer namorar? Quer empreender? O que você quer na sua vida? E aí você se coloca na posição como se você já tivesse acontecido, como se isso já tivesse acontecido. Aí tem o quarto R de aplicar o reiki. Não, o R do reiki é o positivo. Então, o reiki, ele é muito bom, né, para trazer a vibração do amor pra gente, para mudar a nossa vibração. Ele é maravilhoso. Mas tem que limpar as crenças primeiro, né? Perdi a parte do remorso, caiu a conexão. Então, o remorso, o ressentimento, eles geralmente estão correlacionados. Porque quando a gente se ressente de alguém, de alguma situação, a gente fica remoendo aquilo. E muitas vezes o remorso, ele também está conectado com o arrependimento. Às vezes a gente fez alguma coisa que não foi legal e a gente se arrepende. Quando a gente trabalha o perdão, o principal perdão que a gente tem que trabalhar é o perdão a nós mesmos, porque a gente fica remoendo aquilo que a gente fez. E a gente precisa entender que aquilo que eu fiz foi o melhor que eu poderia fazer com a consciência que eu tinha naquela ocasião. Então não dá para eu julgar quem eu fui com o conhecimento, sabedoria, discernimento que quem eu sou tem, né? Quem eu sou hoje, espero que seja melhor do que quem eu fui ontem. Não dá, essa parte a culpa, ela só é produtiva quando ela gera uma autorresponsabilidade de fazer diferente. A culpa que gera o remorso, ela não é produtiva, ela não ajuda em nada. Então, por exemplo, mães, né? Estamos aqui no meio de mães. Quem nunca berrou com o filho? Quem nunca teve vontade de socar, né? Eu lembro uma vez que eu falava assim, Gabi, eu perdoo o Alexandre Nardoni, porque não é possível, tem hora que dá vontade mesmo. Ela, quem
Alexandre Nardoni. Eu falei, tá bom, deixa pra lá, falei besteira. Mas assim, e aí depois a gente se culpa, porque a gente percebe que poderia ter feito diferente. Mas a gente precisa entender também que aquilo que a gente fez foi o melhor que a gente conseguiria fazer naquele momento. Às vezes a gente também não está em condições de fazer diferente, a gente não está em condições. Nós somos seres humanos. Somos. Eu falo pra Gabi às vezes também. Se a Monja Coen tivesse aqui, eu te garanto que ela ia surtar mais do que eu. Então é esse ponto que a gente precisa entender. Estar lá na montanha é muito mais fácil da gente ser zen do que quando a gente tá tendo que se virar nos 30, né? E aí, adianta eu remoer a culpa porque eu berrei, porque eu falei uma besteira? Não adianta, ela só vai piorar porque vai ficar enchendo lá de poeira, de teia de aranha lá na minha cabecinha, né? Só piorando, crescendo aquele fantasma lá dentro. Agora, essa culpa, ela pode ser produtiva quando, ao me sentir culpada, eu puxo a autorresponsabilidade de fazer diferente. E eu só vou conseguir fazer diferente se eu planejar a ação que eu vou ter diante de tal situação. Tá, então vamos lá. Teve uma situação que me estressou. Eu tenho que relembrar aquele momento, reviver aquele momento, entender qual é o gatilho que faz com que eu saia do meu eixo e quais são as atitudes que eu tenho e planejar para que eu tenha outras atitudes, para que eu faça diferente. E tudo é treino, às vezes vai dar samba, às vezes não vai, e é um dia após o outro, né? Então, são esses 3 pontos, 3 aspectos, 3 R's, que são os nossos principais bloqueios. Mas é lógico que existem outras questões, existem outras coisas que a gente precisa aprender. E aí é que eu ia trazer para vocês, né? O que eu quero cocriar? Se eu não consigo nem visualizar, é porque ainda está muito longe do campo da probabilidade. Eu preciso visualizar para que eu traga para perto. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo aquilo que eu consigo imaginar, visualizar, é possível eu cocriar. Quando eu libero o espaço, quando eu vou trabalhando essas emoções, esses ressentimentos, esses remorsos, vou liberando espaço e visualizando, eu vou trazendo desse campo de possibilidades para um campo de probabilidades, que é um campo menor. E aí, eu preciso me comunicar com o meu eu do futuro. Entender com o meu eu do futuro, o meu eu quântico, o meu eu superior, e aí a gente pode ter vários nomes para isso, entender com ele se isso realmente vai ser bom para mim, quem que eu tenho que ser para chegar lá. E como que a gente faz, de uma forma bem didática, para fazer essa conversa aí com o nosso eu do futuro? Se colocando lá na situação e imaginando o que vai acontecer, como vai ser, o que de pior pode acontecer. E aí, quando a gente consegue trazer isso para a consciência, a gente entende muitas vezes aonde é que tá as nossas travas, os nossos bloqueios, ou o que a gente precisa aprender. E muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes tá querendo cocriar algo que a emoção que tem por detrás dela é algo totalmente diferente daquilo, né? A gente vai cavando, cavando, cavando e percebe que é uma poeira lá no nosso cérebro que não estava liberando espaço para aquilo poder realizar, certo?